Você pode até não gostar de futebol, mas existe um homem que conseguiu liderar Cristiano Ronaldo, Kaká, Pirlo, Ibrahimovic, Benzema, Vinícius Júnior, Mbappé e dezenas de outras estrelas. E quase nunca teve problema com ego dentro do vestiário. Pense nisso. Se alguém consegue liderar os maiores jogadores do planeta, talvez ele tenha algo a ensinar para nós. E você aí do outro lado que assistiu o jogo do Brasil, pode perceber que existe algo estratégico muito diferente com Carlos Ancelotti. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero te mostrar as 7 lições de Carlos Ancelotti para o mundo dos negócios. E a última, você vai se surpreender e eu tenho certeza que essa é a grande chave do sucesso dele que pode ser repassado para dentro dos nossos negócios. Durante anos, o mundo dos negócios exaltou líderes que gritavam, pressionavam e controlavam absolutamente tudo. Mas Ancelotti fez exatamente ao contrário. Ele ganhou grandes títulos, praticamente com grandes campeonatos da Europa, sendo conhecido por algo muito raro dentro dos gramados: muita calma. De fato, ele não lidera pelo medo, mas ele lidera pela confiança. E isso funciona com todo o ecossistema dentro dos campos. E hoje eu quero te mostrar grandes princípios que qualquer empresário pode aplicar entendendo um pouco da técnica de Carlos Ancelotti. E antes de eu te mostrar quais são essas lições, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no meu canal. O meu nome é Otávio Favreto, eu sou advogado, empreendedor no ramo imobiliário e aqui nesse canal eu gosto de trazer um pouco da realidade do mundo jurídico e do mundo dos negócios para que você possa crescer e faturar mais, tendo mais segurança jurídica. E a lição 1 é: grandes líderes não precisam ser mais barulhentos. Muita gente confunde liderança com autoridade. Ancelotti ele mostra respeito não no volume da voz, mas sim na competência. Você pode ver os jogos do Brasil que está rolando agora. Você não parece ele gritando. Hoje, inclusive, no jogo do Brasil que a gente estava assistindo, que graças a Deus o Brasil ganhou de 2-1 do Japão, foi um jogo sufocante, foi um jogo de muita pressão. Comenta aqui embaixo se você estava assistindo e qual foi a emoção que você sentiu quando terminou esse jogo. Eu estava na euforia. E você pode perceber que durante todo o jogo, quando aparecia a filmagem no Carlos Ancelotti, você podia ver que ele estava um cara muito sereno, muito concentrado, conversando com a sua comissão técnica, com os seus pares, sendo muito incisivo, muito decisivo. Você pode ver que até a expressão dele não é nem comemorar muitos gols, é só concentração e tendo a certeza de que ele sabe o que está fazendo. E isso vem da competência dele. Ele raramente aparece gritando. Mesmo nas finais, pode ver isso, e isso transmite segurança. Nas empresas acontece o mesmo. Quando o líder entra em pânico, toda a equipe entra em pânico. Observe isso. Quando ele transmite confiança, toda a equipe trabalha melhor. E a lição 2 é: as pessoas produzem mais quando são valorizadas. Você não gosta de ser valorizado por aquilo que você está fazendo? Pois bem, diversos jogadores afirmam que Ancelotti ele faz cada atleta se sentir importante. Mesmo quem fica lá no banco, e isso reduz muitos conflitos, porque cada um sabe o seu papel, se sente valorizado dentro da sua posição. Isso aumenta o comprometimento e empresas normalmente fazem absolutamente totalmente ao contrário. As pessoas não são valorizadas, por isso que elas se sentem fora do time, elas não se sentem pertencentes. E aí vamos lá, só lembra do funcionário quando ele erra. Quem quer crescer precisa aprender uma verdade. Pessoas reconhecidas, elas entregam verdadeiramente mais. Elas fazem o over-delivery porque elas sabem que estão sendo valorizadas. Mesmo quando elas não exercem uma posição, por exemplo, de atacante. Mas um zagueiro faz muita diferença quando ele está valorizado. Ou o próprio goleiro, ou qualquer ecossistema de um time. E é assim que funciona dentro do seu negócio. Da mesma forma que você valoriza o seu time comercial porque ele precisa vender, porque ele precisa botar dinheiro no caixa, a sua faxineira também precisa ser valorizada dentro da posição dela. E isso é uma das características que faz a Ancelotti se destacar em todo esse ecossistema. E a lição 3, olha só, ela é fantástica. Flexibilidade vence a teimosia.
flexibilidade vence a teimosia. Ancelotti, ele nunca ficou preso a um único esquema tático. Observe os jogos das seleções, todos os jogos até aqui. Ele adapta o time aos jogadores. Isso que eu acho mais fantástico que está acontecendo na seleção brasileira. E ela vai ir mais para frente por causa que essa é a grande chave. Ele entendeu como que a seleção brasileira, com os jogadores que ela tem que funcionar. Não é aquele time que só fica no ataque, que só vai para cima, mas é um time que tem maleabilidade, ele tem esquema tático tanto na zaga quanto na frente. E isso faz com que você entenda o perfil de cada jogador e enquadre ele no esquema tático que você definiu. Então, olha só, ele não tenta encaixar os jogadores no ecossistema totalmente impossível, como era, por exemplo, lá em 2002, que era um time muito para frente, muito ataque, muito agressivo. A seleção brasileira hoje não tem esse perfil. E dentro dos negócios, isso vale ouro. Por quê? O mercado muda, a tecnologia muda, o cliente muda, o sistema muda, tem concorrência. E quem insiste em fazer tudo igual, acaba ficando para trás. E a lição 4, ela é muito importante. Contratar talentos não basta. Por exemplo, no Real Madrid, quando o Ancelotti estava treinando eles lá, ele sempre teve muita estrela. Mas nem todo treinador conseguiu jogar elas junto, porque é muita estrela num lugar só que precisa brilhar. O diferencial nunca foi contratar bons jogadores, foi administrar os egos. E Ancelotti é muito bom nisso. E as empresas também erram nisso. Acha que contratar pessoas excelentes, pessoas com muita capacidade técnica, com muito talento, muito destaque naquele segmento, vai resolver todo o problema. E não. O ego dessa pessoa pode vir a interferir diretamente dentro do seu negócio. E é por isso que você precisa ter uma cultura. E Ancelotti tem essa cultura. Porque administrar ego sem um alinhamento, sem um planejamento estratégico, sem estar enquadrado naquilo que você quer, vai gerar muito conflito. E ele sabe fazer isso muito bem. E a lição 5 aqui é fantástica. Olha só. A confiança, ela gera autonomia. Ancelotti, ele não controla cada detalhe, até porque é impossível fazer isso, né? Ele dá liberdade. Os jogadores sabem das suas responsabilidades. Ele diz qual é a responsabilidade e ele cobra qual é a responsabilidade do jogador se ele não está cumprindo com aquela tarefa. Imagina só no jogo do Brasil hoje, né? Ele deve ter ido lá para o vestiário e ter cobrado a responsabilidade de cada jogador, do que eles não estavam fazendo, do que eles estavam fazendo. Tanto é que o Brasil voltou com um jogo totalmente diferente no segundo tempo. E eu tenho certeza que foi muito do que o Ancelotti falou para eles lá dentro do vestiário que causou esse efeito. Tanto é que conseguiram virar o jogo, né? Então os jogadores sabem exatamente as suas responsabilidades. E dentro de uma empresa, isso acontece de forma igual. Microgerenciamento mata inovação. Quando o líder ele quer controlar tudo, a equipe para de pensar, a equipe para de produzir e para de entregar o seu melhor, porque sabe que eles têm um líder que resolve tudo. Por isso que existe a confiança. As pessoas começam a resolver problemas sozinhos quando elas entendem isso, quando elas, então, têm a sua autorresponsabilidade dentro do seu ecossistema. E olha só, a lição 6 é fantástica. A pressão faz parte do jogo. Você está preparado para enfrentar grandes pressões? Carlos Ancelotti sabe viver no meio dessa pressão, né? Imagina só, a população brasileira pedindo o Endrick, né? Talvez você aí do outro lado querendo ver o Endrick jogar e ele não colocava nas primeiras partidas. Você querendo Neymar impossibilitado, por exemplo, no jogo de hoje ele nem jogou e o Brasil saiu vencedor, né? Além disso, ele foi para a final de Champions, clássicos. Agora, na seleção brasileira, Copa do Mundo, mesmo assim, o Ancelotti ele continua praticamente com a mesma expressão. Já repeti isso, observe nos jogos, ele tem a mesma impressão, o mesmo foco. E você aí do outro lado, como empreendedor, está sentindo a pressão ou você consegue controlar? Veja bem, isso não significa ausência de problemas, porque Ancelotti no jogo de hoje ele tinha um grande problema, que era virar o jogo. Ele saiu perdendo de 1-0 para o Japão por uma jogada totalmente errônea ali dos jogadores, enfim, mas ele precisava. E eu tenho certeza que o domínio emocional de Ancelotti fez total diferença. E é por isso que empresários que enfrentam crises todos os dias precisam ter domínio emocional. Mercados, clientes, fornecedores, taxa de juros, se eu invisto ou não invisto, se é hora de agredir o mercado ou não, processos, funcionários, problema trabalhista, segurança jurídica, comercial, é muita coisa.
E é muita pressão. Então, por isso que você precisa saber controlar suas emoções. E Ancelotti sabe fazer isso muito bem. Então, traduza para dentro do seu ecossistema empresarial, você como líder, empreendedor, o seu foco, o seu domínio, para você ter sua gestão emocional. E aí, bora para a última lição, a lição 7 que eu aprendi vendo Ancelotti aplicar na prática, né? Vendo os jogos da seleção brasileira agora. Qual que é o segredo dos vencedores? E aqui tá a maior lição. Ancelotti nunca tentou ser uma estrela, observe isso. A estrela sempre foi o time, não o Ancelotti. E isso faz total diferença dentro do negócio. Isso parece ser algo muito simples, mas muda tudo. Existem empresários que querem ser mais do que a própria empresa, querem ser mais do que todo o seu ecossistema, querem aparecer, querem estar em todo lugar, querem, né? E isso não funciona. Por quê? Porque quando você quer aparecer, você quer estar cobrando escanteio e chutando no gol, você centraliza tudo nas tuas mãos, porque você quer levar todo o crédito. E os maiores líderes, eles fazem ao contrário. Veja, Ancelotti, não é ele que brilha, é o cara que marca o gol, é o cara que ele bota para marcar o gol, como ele fez hoje. Então é eles que brilham, e Ancelotti, ele simplesmente sai de cena. Por quê? Eles criam pessoas melhores que eles. E você, dentro do seu negócio, deve buscar pessoas melhores que você nas skills que você precisa para desenvolver o seu negócio. Por quê? Você tem que entender que não constrói algo grande sozinho. Você precisa dessas mãos. É justamente por isso que Ancelotti consegue repetir o sucesso muitos anos seguidos, de muita prática, repetindo exatamente a sua teoria, aquilo que você coloca na prática. E depois de ouvir essas 7 lições, eu quero saber de você aí do outro lado, quais delas fazem mais faltas nas empresas brasileiras hoje? O que você observa, além do Carlos Ancelotti, que pode contribuir aqui? Deixa nos seus comentários e até o próximo vídeo.